Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e hoje nós vamos resolver uma questão sobre crase. Essa questão é muito interessante porque ela envolve vários aspectos da crase que sempre caem em provas de concursos públicos. Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte: alguns jogadores iniciam sua rotina de treino às 13h30 da manhã. Temos a ocorrência do acento indicativo de crase em às 13h30. Assinale a alternativa na qual, ao contrário do exemplo dado, a ocorrência de crase esteja incorreta. Então, vejam, essa primeira parte do enunciado não serve para nada, só traz uma frase qualquer em que o acento está correto, mas ele quer a alternativa em que a ocorrência de crase esteja incorreta. Não tem nada a ver, não tem relação com a frase do enunciado. Então, vamos ler as alternativas e procurar a incorreta. Letra A. Nunca me esquecerei de nossa viagem a Roma, com o acento que indica a crase. Letra B. Todas as informações foram solicitadas à diretora. Esse à diretora com o acento que indica a crase. Letra C. Não me refiro àquele menino, mas a outro. Aqui o acento que indica a crase está na palavra aquele. Letra D. Você pode escrever à mão. Esse à mão com o acento que indica a crase. E, por fim, alternativa E. Ele foi atirado à distância de 100 metros, à distância com o acento que indica a crase. E aí, qual alternativa está errada? Em qual alternativa não deveria ocorrer a crase? Todas essas frases são importantíssimas para quem precisa dominar crase. E nós vamos conversar sobre cada uma dessas frases. Então, primeira frase: nunca me esquecerei de nossa viagem a Roma. Primeira coisa que você deve ter em mente, diante de nomes de cidades, não ocorre crase. Nenhum nome de cidade, professora? Nenhum nome de cidade. Ah, professora, mas agora eu estou em dúvida. Não sei se Roma é uma cidade, um estado ou um país. Você pode ter essa dúvida, certo? Mas aí você vai pensar na seguinte regra: vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Então, vamos pensar em Itália. Vou à Itália. Você volta da Itália ou de Itália? Você volta da Itália. Então, em vou à Itália, ocorre crase. Vou a Roma. Roma, já adianto, é um nome de cidade, uma cidade italiana, inclusive. E, então, diante de nomes de cidades, não ocorre crase, mas a gente vai fazer a regrinha do vou a, volto da com Roma. Vou a Roma, eu volto da Roma ou eu volto de Roma? Eu volto de Roma. Então, não ocorre crase antes da palavra Roma. Mas eu não posso deixar de mencionar que as provas também gostam de deixar aí uma pegadinha, de colocar um especificador nas cidades. O que é especificador? Então, a regra é a seguinte: diante de nomes de cidades, não ocorre crase. Mas, se a cidade estiver especificada, ocorre crase. Então, se fosse aqui, nunca me esquecerei de nossa viagem a Roma do Coliseu. Perceba que do Coliseu está especificando a cidade de Roma.
aí sim ocorreria a crase. Mas nesse caso não ocorre crase. Por quê? Porque Roma não está especificada. Então, diante de nomes de cidades que não estão especificadas, não ocorre crase. Uma dica, se for nome de outro lugar, de um país, pode ou não ocorrer crase. Aí você faz a regrinha, vou A, volto da, crase A. Vou A, volto D, crase para quê? Então, já achamos a alternativa que deve ser assinalada, porque você precisa marcar a alternativa incorreta. Já encontramos logo na letra A, mas eu vou explicar todas as outras alternativas. Não saia deste vídeo agora de jeito nenhum. Todas as outras frases são muito importantes para que você entenda a crase. Então, vamos lá. Letra B. Todas as informações foram solicitadas à diretora. O que é solicitado a alguém, certo? Então, aqui eu tenho a preposição a. Essa preposição a que está acompanhando a locução foram solicitadas. Foram solicitadas a alguém. Depois, eu tenho a palavra diretora, que é um substantivo feminino. Então, eu tenho aqui todas as informações foram solicitadas a, esse a preposição, mais o a artigo que acompanha o substantivo feminino diretora. Então, eu tenho aqui a fusão entre a preposição a e o artigo definido a. Como eu tenho essa fusão, eu preciso colocar o acento que indica essa fusão, que indica a crase. Eu posso, inclusive, trocar a preposição a pela preposição para. Aí fica mais claro para você. Olha só, todas as informações foram solicitadas para a diretora. Aí seria sem crase, né? Porque eu já tenho a preposição para. Ou eu posso também substituir diretora por diretor. Aí você percebe claramente que há preposição e artigo. Olha só, todas as informações foram solicitadas ao diretor. Esse ao é a preposição a mais o artigo o, que acompanha diretor, né? O diretor. Então, se eu troco por ao, se eu troco por um substantivo masculino e vira ao, ali no a diretora ocorre crase. Por quê? Porque eu tenho preposição e artigo, só que o artigo é o a, que acompanha a diretora, a diretora. Certo? Então, aqui um caso de regência. Letra C. Não me refiro àquele menino, mas a outro. Nossa, professora, essa frase me pegou. Por que ela não está errada? Por que tem essa crase antes de menino, que é uma palavra masculina? Aí, olha só, se você decorou apenas que não ocorre crase antes de palavras masculinas, mesmo que você saiba a regra lá de que não ocorre crase antes de nome de cidade, você chega na alternativa C e fala, não, é essa que está errada, é essa que eu vou marcar. E aí você erra. Por quê? Porque você não entendeu tudo sobre a crase. Crase não é um assunto isolado, né? Você precisa aprender vários assuntos para compreender a crase como um todo. Por que aqui eu coloco esse acento que indica crase no pronome aquele, que é um pronome masculino, que está antes de menino, que é um substantivo masculino? Eu vou explicar. Não me refiro a. O verbo referir-se é transitivo indireto e exige a preposição a. Por quê? Porque quem se refere-se a alguém ou a alguma coisa. Então, o a preposição está aí. E esse a preposição, quando se une ao pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, eu preciso colocar o acento que indica essa união. Eu não vou escrever não me refiro a aquele menino. Eu vou escrever não me refiro àquele menino. Então, eu vou juntar o a preposição a esse pronome demonstrativo. E essa preposição, ela vai se juntar à letra A,
com que começa a palavra aquele. Então, nesse caso, não é uma fusão entre preposição e artigo feminino. Por isso que não importa se o pronome demonstrativo é feminino, aquela, ou se é masculino, aquele, não importa. Porque a fusão se dá entre a preposição a e o azinho, que é a primeira letra de aquele. Então, a mais aquele, certo? Por isso que aqui a ocorrência da crase é obrigatória. Por quê? Porque o verbo referir-se exige a preposição a e essa preposição a se une ao ao pronome demonstrativo aquele, certo? Não me refiro àquele menino, mas a outro. Aí nesse a outro não ocorre mesmo crase. Por quê? Porque eu não tenho um artigo para juntar com essa preposição, eu não tenho outro pronome demonstrativo para juntar com essa preposição, é só a preposição mesmo, certo? Letra D. Você pode escrever à mão. O que é esse à mão? É uma locução adverbial feminina. Em locuções adverbiais femininas, geralmente colocamos o acento que indica a crase para desfazer possíveis ambiguidades. Então, veja, esse à mão não é um objeto direto que completa o sentido da palavra escrever. Eu não vou escrever à mão, eu vou escrever utilizando a minha mão. Quer dizer, nesse caso, você, né? Você pode escrever utilizando a mão. Então, aqui é um adjunto adverbial feminino. Por que feminino? Porque mão é uma palavra feminina. Então, em locuções adverbiais femininas, eu coloco o acento que indica a crase, não pelo fato de haver preposição mais artigo, mas para desfazer possíveis ambiguidades. Como é o caso de saiu à noite, esse à noite também tem o acento grave que indica crase. Por quê? Porque é uma locução adverbial feminina. Eles se encontram às escondidas também tem o acento grave. Então, por aí vai. Em locuções adverbiais femininas, geralmente ocorre crase. Vamos para a última alternativa, letra E. Ele foi atirado à distância de 100 metros. Essa é uma frase interessante, porque nós temos uma locução adverbial feminina aqui, à distância. Eu acabei de falar que em locuções adverbiais femininas, geralmente ocorre crase para desfazer possíveis ambiguidades. Na expressão à distância, não existe um consenso entre os gramáticos, mas eu vou explicar a forma como cai em concurso. Como é que cai em concurso? A expressão à distância não leva crase se não estiver especificada. Então, por exemplo, ensino à distância. Ocorre crase? Não. Por quê? Porque pode ser a qualquer distância. Então, em ensino à distância, não ocorre crase. Por exemplo, fique à distância, mantenha-se à distância, nada ocorre crase. Então, à distância é uma expressão, embora seja uma locução adverbial feminina, nela não ocorre crase. E por que aqui está certo? Porque essa distância está especificada. Então, não é qualquer distância, é a distância de 100 metros. Se a frase terminasse aqui, ele foi atirado à distância, sem a especificação dos metros, aí não poderia ocorrer a crase. Mas como é uma distância específica, aqui a crase é obrigatória. Por que eu disse que há divergência entre os gramáticos? Porque alguns autores defendem que a expressão à distância, por ser uma locução adverbial feminina, deveria ter crase em qualquer contexto, mesmo que não fosse uma distância específica. Só que, como é que cai em concurso? Em concurso cai da seguinte forma: a expressão à distância só vai ter o acento que indica a crase se a distância estiver especificada, como é o caso aí dessa frase. Ele foi atirado à distância de 100 metros.
Bom, gente, olha quanta informação em uma questão, em uma única questão sobre crase. Por quê? Porque a questão nunca vai envolver um único aspecto sobre crase. Vai envolver vários conhecimentos que você deve ter a respeito do assunto. Algo muito importante que eu sempre falo quando eu estou falando sobre crase. Crase não é um assunto para ser estudado isoladamente. Você não pode começar a estudar logo de cara pela crase. Não, você precisa ter conhecimento de outros assuntos para que você entenda a crase de uma vez por todas. Se você não estudar tudo que deve ser estudado antes, em ordem progressiva, você vai continuar errando as questões sobre crase, porque estudar crase não é decorar uma série de regras, é entender por que a crase existe, certo? Então tem que estudar tudo direitinho para não errar nenhuma questão sobre crase em prova nenhuma. E se você precisa estudar de maneira focada, de maneira organizada e progressiva para entender os assuntos mais complexos, como crase, conheça o nosso curso Português Completo. Lá tem tudinho que você precisa saber para arrasar na sua prova de língua portuguesa. Nesta aula, nós resolvemos uma questão da banca Fundatec, uma questão muito interessante porque envolve vários aspectos sobre crase. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!